Como todos já sabem, a mulher é um ser infinitamente mais sociável do que o homem. Enquanto o homem fala algumas palavras, se comunica com algumas pessoas durante o seu dia, a mulher tem a capacidade de se comunicar com várias pessoas e falar centenas, dezenas de frases, de palavras. E inclusive isso é comprovado aí é comprovado em estudos que a mulher ela se comunica não sei quantos por cento a mais do que o homem, mas é quase que o dobro ou o triplo. E por ser um ser assim bastante sociável, elas geralmente comentam a respeito de tudo sobre todas as áreas da sua vida, com as amigas, com colegas de trabalho, na família, enfim. Enquanto o homem, geralmente, ele, ele fica calado, ele fica mais retraído, ele se fecha no seu universo para pensar. Essa é a característica masculina, que isso já vem de vários, ao longo da nossa evolução, nosso comportamento é exatamente assim. E as mulheres, elas são totalmente o oposto aí da gente. Geralmente o homem não gosta muito de falar a respeito da relação com os amigos. Quando fala, geralmente é para tirar alguma vantagem, ou para falar que está tudo bem, ou quando tem algum problema assim mais sério, ele escolhe bem mesmo com quem que ele vai conversar a respeito disso. Geralmente nem familiares, o homem tem essa coragem, né, de se abrir. E já a mulher não, pelo contrário. Ela pode ser um estranho, pode ser uma colega de trabalho, alguma coisa assim. É óbvio, né? Existem as exceções, e com raríssimas exceções, algumas que são mais fechadas, né? Que são mais reprimidas, e também aquelas que são mais introspectivas dentro do relacionamento, que já não falam, não expõem muito as suas vidas pessoais. Só que no geral, no ambiente que elas trabalham, principalmente elas se abrem bastante dentro dos seus grupos. Elas formam grupos e comentam e discutem as coisas, as mais diversas coisas que você puder imaginar. O vocabulário delas de conversa vai de A a Z assim em 5 segundos. Então, elas são bem abertas mesmo umas com as outras, e nesse ambiente, cada uma delas, por exemplo, geralmente o ambiente quando tem muitas mulheres, quando a mulher trabalha em algum local onde tem várias mulheres, acontece uma disputa muito grande, assim, não explícita como os homens. Ah, olha, o homem geralmente é mais explícito, a mulher ela é mais, como se diz, ela é mais astuta, ela é mais discreta do que o homem. E não obstante, ela é o triplo de, ela é 2, 3 vezes mais competitiva do que o homem dentro dos seus grupos, do seu meio. Geralmente o homem comenta alguma coisa, gosta de
mostrar alguma coisa, fala sobre o carro, etc. Mas é aquela coisa assim, a meu ver, mais superficial. Já a mulher às vezes nem precisa de, de falar muito. Às vezes ela mostra e às vezes ela age de uma determinada forma, a forma com que ela se manifesta dentro dos seus grupos já dá a entender que, lembrando que a mulher ela tem um dom da dissimulação, ela tem o dom da comunicação, porque realmente elas têm o dom, o domínio do grupo social, elas já vêm desenvolvendo isso há milhares de anos dentro da evolução do seu próprio gênero. Foi necessário para elas, continua sendo necessário para elas agirem assim. Então, às vezes, não precisa de muitas palavras para a gente poder mostrar uma coisa, exprimir certo tipo de opinião a respeito de outra determinada coisa. Às vezes, quando você tem a oportunidade de conviver dentro de algum grupo feminino, ou que você é criado dentro de uma casa com muitas mulheres, você acaba desenvolvendo e até inclusive você acaba desenvolvendo um pouco desse lado feminino, desse olhar crítico, de poder entender o que uma está querendo falar para a outra, sem que muitas vezes elas se comunicam. O nível de comunicação delas é tão alto que, com relação ao homem, que às vezes elas se comunicam de uma forma que, assim, só com o olhar, ou às vezes falando de um assunto completamente diferente, mas querendo mencionar outra coisa. Então isso elas fazem isso com uma naturalidade incrível. E quando você convive com muitas mulheres, quando você tem muitos relacionamentos, quando você convive em algum ambiente feminino, inclusive tem até um estudo aí que fala que quando o homem ele convive muito em algum ambiente feminino, ele começa a desenvolver algumas características femininas. Ele começa a ficar, ele começa a ficar entre aspas, afeminado. Ele começa a desenvolver algumas características, inclusive algumas características femininas. E aí que é bom, que é importante o homem sair fora de vez em quando e se juntar com seu grupo, ou para não ficar assim completamente naquele universo, porque realmente é um universo assim bem diferente. Então, elas têm assim um nível de competição muito maior do que o homem, de homem para homem. O homem geralmente compete no esporte, compete na corrida de carro, na corrida de moto, enfim. E já as mulheres, a grande maioria é voltada para essas disputas de poder. E no meio delas, onde elas trabalham, entre suas amigas, como elas conversam a respeito de tudo, cada uma ali fica sabendo a respeito da vida da outra, da vida íntima, da vida. E é tudo mesmo, elas falam de tudo, tudo, absolutamente tudo. A vida íntima, a vida sexual, financeira, etc. Né? Com raríssimas exceções aí, a grande maioria fala de tudo, sobre tudo com todas. E rola aquela disputa, assim, aquela disputa não explícita de uma com a outra. Ah, que o meu marido está trabalhando tal agora, em tal lugar assim assado, e está ganhando X por mês, e a gente viaja, principalmente agora, nessa geração nossa, nessa época de redes sociais, essas coisas assim. Então, aí que está complicado mesmo, porque vocês podem perceber que elas dominaram as redes sociais, né? Assim, de coisa de 7, 5 anos para cá, acabou. Para mim, rede social, Facebook, Instagram,
Acabou. Para mim acabou. Agora tem o YouTube, tem só basicamente assim que mais interessante que dá para você respirar aliviado, longe desse universo, para você não se deixar se envolver por esse por esse por esse ambiente, entre aspas, novamente hostil, que é o mundo feminino, né? Que é esse mundo de picuinhas, de disputas, de coisinhas, de detalhes. É importante realmente abandonar mesmo se você não quiser ser prejudicado, porque hoje em dia, né, tem até um vídeo meu, eu acho, falando, se não tiver, eu futuramente pretendo fazer um, falando a respeito do uso das redes sociais e como as redes sociais mudaram, mas eu já fiz algum comentário sim, tem algum dos vídeos passados aí, como elas destruíram esse ambiente de redes sociais, né? Eu me lembro bem. E como hoje é impossível a gente usar as redes sociais, porque o que a gente vê basicamente é só disputa de uma com a outra, né? Ah, esse final de semana eu tô em Paris, esse final de semana eu tô na chácara não sei aonde, tô no Hotel Fazenda, tô viajando para Nova York, e é só coisa assim alta mesmo para poder rebaixar absolutamente as suas amigas, qualquer uma. A disputa, a questão da disputa delas é do poder, de mostrar, de demonstrar um nível social de vida, a satisfação pessoal, familiar, financeira, é enorme. Então, para mim, esse ambiente virtual já não dá mais. Eu entro lá rapidinho só para ver alguma coisa e já sai fora. Já tem bastante tempo que eu não posto nada e pretendo continuar assim, mas é nítido que é um ambiente já dominado por elas e já perdeu completamente o sentido original da coisa. Bom, mas então, como eu estava dizendo, geralmente o homem ele se fecha, ele não é muito de ficar falando a respeito dos seus relacionamentos, só depois, quando ele está solteiro, alguma coisa assim, que ele vai comentar com algum amigo, fulano tal, assim, assado, mas geralmente o homem é aquela conversa superficial, ele não aprofunda muito, não fala de detalhes tão, não, pelo menos não fala tanto, né? Pode até citar em algum momento aí, mas não tanto quanto elas. Elas já é todo dia, é o dia inteiro, principalmente no ambiente de trabalho. E o que acaba acontecendo é que nesses ambientes de trabalho rola muita disputa mesmo, de poder, disputa enfim, de mostrar, de querer mostrar as coisas, às vezes até sem, como eu disse aí, até sem precisar usar as palavras. Às vezes com os gestos, as atitudes delas. Eu tive a oportunidade de participar, de me relacionar, né, com várias pessoas assim, que o ambiente de trabalho feminino tem uma grande influência sobre a vida da mulher. Ela não consegue separar as coisas assim como o homem. Pode até ser que por algum certo tempo, por algum certo período, ela consiga administrar bem e fazer a separação entre o ambiente de trabalho, o ambiente familiar e as relações. Porém, é por pouco tempo, porque como isso é muito forte e muito importante para elas, essa comunicação, essa troca de informações, elas não conseguem segurar por muito tempo, é, sem deixar com que isso interfira nas suas vidas pessoais, o ambiente de trabalho. E principalmente nos dias de hoje, né, que a mulher ela precisa sair para trabalhar fora, geralmente as famílias aí, os maridos é, já não conseguem mais cuidar das suas próprias famílias sozinho, precisa da ajuda da mulher, de algum trabalho fora, de algum trabalho extra para poder dar conta. E então, isso se faz mais notório justamente por esse motivo. Então, elas começam a ir para o ambiente de trabalho, né, para um ambiente corporativo e comercial, enfim,
Então, elas começam a conviver muito mais do que o normal com mulheres todos os dias das suas vidas. E essa troca de experiências, trocas de informações, geralmente você vê aí lojas aí que trabalham 10, 15 mulheres, ambientes aí que trabalham várias, muitas mulheres mesmo. Então a disputa entre elas é muito grande. E dentro de um relacionamento, o que que isso pode trazer de prejuízo? Acontece que, por exemplo, antigamente, quando não tínhamos as redes sociais, não sei se vocês vão concordar comigo, mas e não sei também até que ponto o percentual de ligação que há entre esse avanço das redes sociais, tecnológico, e o aumento na taxa de divórcio, por exemplo. Mas é notório que a gente percebe que caminham junto, enquanto avança enquanto a tecnologia avança, o número de divórcios também avança de maneira equivalente. E é claro, né, que pode não ser o fator principal, mas tem uma correlação, sim, entre isso, e negar isso é querer viver num mundo de fantasias, de ilusões. Mas, então, a partir do momento que elas vão para esse ambiente de trabalho, tem um vídeo aí no canal a respeito da experiência do Universo 25, que foi feito com ratos, durante um estudo que foi feito durante muito, era um psiquiatra, o cara era um psiquiatra, escritor, e ele fez um estudo com os ratos aí durante muito tempo. E observando o comportamento dos ratos, ele criou basicamente uma cidade para os ratos, onde tinha toda estrutura, toda infraestrutura, tinha água à vontade, alimento à vontade, eles tinham espaço para eles andarem, tinha um centro de convívio comum, como se fosse uma praça onde eles se encontravam. E, enfim, e observando, uma das observações que ele faz, que ele relata nos seus estudos, é que a fêmea, quando ela sai de casa para trabalhar, para buscar alimento, para se relacionar com outros ratos, ela jamais volta ao seu estado normal, que era o estado de estar ali cuidando dos filhos, né? Cuidando ali do seu lar e etc. Ela tinha uma determinada função. E a partir do momento que ela começa a sair, ela já não retorna mais, ela já abandona os filhotes, muitas passam a se comportar como machos, né, começam a ir brigar uns com os outros, umas com as outras, e enfim, é um estudo bastante interessante, tem um vídeo aí no canal para quem quiser assistir, só procurar aí, experimento do Universo 25. Bom, e isso basicamente reflete, tem uma correlação entre o comportamento desse estudo aí e o nosso comportamento da nossa espécie. E justamente o que a gente também mais percebe é que elas realmente, essas mulheres carreiristas, que começam a estudar cedo, começam a sair de casa para trabalhar, passam várias horas trabalhando, elas realmente diminuem a quantidade de filhos, de casamentos, muitas não se casam, muitas deixam para casar depois de concluírem seus estudos. Enfim, isso acaba acarretando vários outros tipos de problema na vida íntima da mulher. É que ela perde aquele período ali, aquele período de fertilidade, enfim. Então,
quando elas começam a conviver nesses ambientes aí com muitas mulheres todos os dias, e mulheres diferentes, mulheres que não são da sua família, elas começam a evidenciar mais esse lado competitivo. Então, isso pode trazer de prejuízos aí de pontos negativos aí para os relacionamentos. É que geralmente a gente sabe aí que a grande parte aí da população brasileira, 90%, ganha, ganha uma faixa de salário em torno de 1.300, 1.500 para baixo, né? De 1.500 para baixo, 90% da população brasileira. Então, com isso, geralmente dá para se concluir que a maioria das famílias, das relações, são pessoas com a condição de vida simples, que não tem assim as condições, né, de viver uma vida de luxo, uma vida, enfim, a maioria não tem condições de viver uma vida sofisticada, né, uma vida com luxos. E geralmente a maioria aí tem uma vida mais simples, uma vida mais tranquila. E com isso, elas, a partir do momento, até tudo bem, enquanto elas não eram tão expostas ao mercado de trabalho, a outras mulheres, etc. A partir do momento que elas são expostas a esse ambiente, elas começam também a se deixar influenciar por isso, e e isso pode trazer um grande prejuízo aí para a relação do casal. A mulher começa a comparar o marido, o namorado, com o namorado e o marido das suas outras amigas, das suas outras colegas de trabalho. Como elas falam de tudo, absolutamente a respeito de tudo, qualquer detalhe que é exposto, elas comparam, elas começam a fazer as comparações com os seus cônjuges, e nisso, principalmente comparação financeira, que é o que para elas é mais importante. Para a mulher não é tão importante a questão da beleza, não é tão importante, enfim. E a questão do destaque social, né, financeiro, e o destaque social, a importância, o cargo do marido, etc. Elas começam a competir, como elas competem em tudo, inclusive nessa área aí. E começa a contar as coisas umas para as outras. Meu marido ganha tanto, trabalha em tal lugar assim assado, esse final de semana nós fomos viajar para não sei aonde, nós comemos não sei o quê, e todos os detalhes. Então, isso contribui de forma direta para poder para prejudicar a relação de casais, da maioria dos casais, sejam de namorados ou casados, né? Como 90% tem uma vida mais simples, isso acaba prejudicando bastante as relações, porque elas começam a se comparar, né? Inclusive com a vida das chefes, né? Muitas são chefes, né? Umas das outras, são gerentes, principalmente num ambiente aí corporativo aí, né? Empresas. Então elas começam a comentar, fazer comentários a respeito da vida de umas com as outras, e começam a comparar os seus relacionamentos, e como elas não conseguem, né, ter essa visão mais ampla da situação, essa conscientização, né, de saber, não, eu tenho o meu lugar, tal, eu não sou obrigado a ser como todo mundo, etc, tal. E por mais que ela às vezes não deixe transparecer, com o tempo ela acaba ficando meio assim deprimida, etc e tal, quando em decorrência de fazer justamente essas comparações.
E isso traz um prejuízo enorme aí para a família, para os casais, para os relacionamentos. E então elas se comparam muito e é muito difícil um relacionamento durar a partir do momento que as mulheres saem para trabalhar, para conviver em grupos aí femininas, em grupos de mulheres, e elas têm um poder muito grande de influência umas com as outras, de influenciar as outras. Inclusive a respeito de traições, da vaidade, e vários outros aspectos, né, da ganância, do desejo, da vontade pelo poder, etc. Elas começam a influenciar. Muitas vezes uma mulher é simples, trabalha num cargo simples dentro da empresa, né? Muitas vezes aí vamos colocar assim, não desmerecendo a profissão, não desmerecendo a pessoa, nem a profissão, mas elas começam por exemplo, as chefes, né, as gerentes, as líderes, começam a influenciar a cabeça de mulheres que estão ali no chão da fábrica mesmo, né? Faxineiras, a mulher do cafezinho, a cozinheira, etc. A servente ali, começa a ser influenciada pelas que estão em cima. E sem falar também que tem muitas mulheres que aconselham as amigas, né? Ah, o que que você está fazendo com esse cara? Não sei o quê, você está nova ainda, você está jovem, você tem capacidade de conseguir um lugar para você melhor, um companheiro melhor. De repente, a amiga não vai muito com a cara do companheiro, entendeu? Do homem, é, porque não, de repente não fornece muitos benefícios, né? Algum tipo de benefício que possa privilegiar ali o grupo. Então, enfim, aí acontece, além disso também, desses conselhos que elas aconselham umas às outras, né? Ah, larga, larga, tem outro, não sei o quê. Eu tenho um primo meu que tá solteiro também, não sei o quê, eu vou te apresentar ele, entendeu? É sempre assim, mas é sempre no sentido destrutivo da coisa, nunca é para ajudar. É aquela coisa, né? Eu quero ver você bem, mas nunca melhor do que eu. Então as mulheres, como elas não são amigas, elas são inimigas, né? Na verdade, é tudo, na verdade, um grande convívio, uma grande questão social ali que, no fundo, ninguém é amigo de ninguém, né? Nem homem, nem mulher, são raríssimos as exceções aí. São poucas pessoas. E acaba que, no fundo, elas aconselham um negócio ali, vou jogar e tal, não sei o quê, e não pensa com aquela cabeça, né? Não, eu vou estar destruindo uma família, vou estar destruindo um relacionamento, um negócio, não. É sempre, não, você tem razão. Aí, às vezes, a amiga vai reclamar para ela, pedir um conselho, né, alguma coisa assim. Aí se for uma pessoa ajuizada, alguma coisa assim, a pessoa vai aconselhar dentro do dentro do ponto de vista assim familiar, né, da questão da coisa. Tava falando, não, calma, tal, eu já passei por isso, tal, né? Se não, tenta fazer assim, tenta fazer dessa outra forma. Mas não, é sempre assim, larga, vamos, hoje tem balada hoje, não sei o que, a gente vai, a gente chama todo mundo. E principalmente uma coisa que o homem tem que tomar bastante cuidado é com relação a amizades, receber mulheres dentro de sua própria casa, mulheres que são solteiras, mulheres divorciadas, mulheres que já estão mais fora, que já estão mais passam mais tempo fora de casa do que dentro da própria casa, sempre está numa festa, em alguma coisa assim. Esse tipo de pessoa aí tem que tomar bastante cuidado, porque acaba influenciando e muito as suas namoradas, suas esposas, suas companheiras, etc. É, e no caso do homem também acontece de às vezes o cara ficar convidando macho para ir para dentro de casa, ficar enchendo a casa de homem, fazendo festa todo final de semana, fazendo festa dentro de sua própria casa, um local, um ambiente tranquilo, onde que é para o cara descansar com a família dele, o cara fica enchendo a casa de homem e tudo. Isso aí também é complicado, viu? Isso aí é uma coisa, um tema para outro vídeo aí, mas só para deixar claro aí que acontece bastante essas influências, essas coisas. Então, tem que tomar muito cuidado com o meio que a gente vive aí, o tipo de pessoa que a gente se relaciona,
né, para não, para como se diz, para poupar, né, poupar as nossas relações, as nossas famílias, né, pra proteger. Essas que são mais experientes, que já são divorciadas, já se casaram uma, duas, três vezes, já namoraram muito, são mulheres, mulheres aí da vida, né, por assim dizer, elas têm uma grande capacidade de influência, elas têm ampla experiência aí na questão de relacionamento, de leis, etc. Elas são péssimas conselheiras. Já no universo masculino, eu percebo que a gente consegue fazer uma separação bem maior, a gente não deixa esse tipo de coisa influenciar, a gente sabe que, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, independente da pessoa, do cargo da pessoa, a gente sabe que o que importa mesmo é as nossas vidas, a nossa felicidade, o quão a gente se sente bem com a nossa própria vida, com o nosso próprio salário, com os nossos próprios bens materiais, e já elas não conseguem, a meu ver, fazer tanta separação assim. Pode até por um tempo conseguir viver como se nada tivesse acontecendo e tal, mas para quem tem esse olhar mais crítico, a gente consegue perceber quando a mulher não está satisfeita. E aí começa a trazer para casa os encargos, né, o peso, esse peso da disputa, esse peso social, e começa a jogar na cara do marido aí muitas vezes que o cara ganha pouco, que o marido da fulana de tal levou ela para churrascaria, para pizzaria, todo domingo, não sei o que foi passear, que foi não sei aonde, que comprou não sei o que trocou o carro, etc. Começa a jogar isso, fazer as comparações dentro da própria casa com o marido e começa a jogar isso na cara do marido, muitas vezes com a participação dos filhos, né, vendo essa cena horrível, que é algo triste, né, que independente de qualquer situação, muitas vezes o cara não tem como se desdobrar para conseguir atingir um nível que elas esperam, e como a gente sabe, né, elas sempre buscam os 10% que estão no topo, a vontade, o desejo delas é de todas elas, com raríssimas exceções, é de estarem dentro de um relacionamento com esses 10% do topo. E a gente sabe que é um delírio da parte de muitas, mas independente, elas não têm esse bom senso. A régua delas é muito alta, né, e elas não conseguem se colocar nos seus lugares, principalmente mulher com a nota baixa, né? E, por exemplo, abaixo de 5 aí, mulher nível 6, 5, 4, 3, todas elas, com pouquíssimas exceções, buscam se relacionar com os sheds, com os alfas, com os caras que estão no topo, que são destacados socialmente destacado e que ganham bem. Então elas começam a trazer todo esse peso, todas essas frustrações delas para dentro de casa, e aonde que comprova a teoria do universo 25, que elas já não cuidam mais do marido, não cuidam mais da casa, não cuidam mais dos filhos, começam a abandonar as coisas e começam a se deixar influenciar pelas amigas do trabalho, etc. E desses períodos, que inclusive alguns deles acontecem com o homem, também são naturais, são os altos e baixos da vida. Às vezes a pessoa está bem, às vezes a pessoa não está legal e tal. Então, num desses momentos aí, alguma acaba aceitando o convite de alguma amiga superior, como se fosse uma mentora, né? Ah, tal, vamos sair esse final de semana, avisa aí pro seu marido, pros seus filhos, que você vai vir aqui para casa, que a gente vai fazer aqui um clube do Bolinha, né? Um clube das, das mulheres aqui, que a gente vai encontrar para, sei lá, que alguma vai casar, alguma coisa assim, a gente vai fazer um chá de panela, etc. E aí é onde a mulher começa a sair de casa, começa a abandonar, ou então que vai numa igreja, alguma coisa assim, aniversário de alguém, da família.
Aí ela geralmente fala, eu vou lá, mas é coisa rápida, é rapidinho. Então são um dos indícios de que a mulher já está querendo pular fora do barco já tem um tempo, sabe? Porque geralmente elas não fazem isso da noite pro dia, não. Elas levam anos, igual eu já comentei aí no vídeo, para poder arquitetar, planejar uma separação. Então elas começam a ser influenciadas por essas pessoas, né? E numa determinada ocasião, numa dessas ocasiões, elas podem inclusive colocar um belo de um par de chifre no marido, justamente por se deixar levar pela influência de outras mulheres do grupo. Não é aquela questão de falar que a mulher tem caráter e tal. E isso então, são as exceções que eu citei aí no início, né? Mas algumas, assim, que têm a cabeça mais fraca, por assim dizer, que são mais influenciáveis, elas acabam cometendo alguns erros aí e depois já volta para casa, quando volta para casa, e dentro desses encontros, esses, é, esses encontros sociais, né, às vezes é um happy hour do trabalho, alguma coisa assim, um chopinho com as amigas, alguma coisa. Nesses ambientes não tem só mulheres, elas falam pro marido, pro namorado que só tem mulheres e tudo, mas geralmente sempre tem um ou dois ali, ou alguém que passa só por passar, entendeu? E nisso elas vão gerando expectativa, vão criando as coisas, vão observando e vão aprendendo com as suas mentoras, que já são mulheres aí mais promíscuas, né, por assim dizer, que já são mulheres mais espertas, que muitas nem casadas são, já são divorciadas, etc e tal. Elas começam a ser influenciadas por esse grupo de mulher mais experiente e já não volta para casa a mesma coisa. Então, o lar já é desfeito aí nesses momentos. A mulher já não consegue mais ficar satisfeita com a vida que tem, com o marido que tem, com os filhos que tem, com os bens materiais que tem, com a casa que tem, etc. Então, isso é uma coisa bastante séria aí que acontece muito e, e é bem assim, é bem comum das mulheres serem completamente influenciadas pelo meio de convívio social. E se os homens já são um pouco, as mulheres são muito, muito mais influenciáveis do que os homens. Até porque quando os homens se deixam influenciar por alguma coisa, isso não acaba não afetando. É claro que também, né, de igual maneira, também tem o lado oposto, né? Que também tem as exceções dos homens que são mal influenciados e que também se deixam influenciar e acabam despertando aí um desejo por traição, etc. E um desejo por poder também, e tudo também acontece. Mas o que eu pude observar aí durante a vida aí, nos contextos aí, né, dos casais e tudo, geralmente que a grande massa realmente é da parte das mulheres mesmo. E elas têm um poder de decisão, né? Se vão continuar. É raro o homem terminar um relacionamento ou pedir divórcio. Inclusive tem uns dados aí que deixa isso bem claro aí pra gente. A maioria dos pedidos de divórcio vem sempre da parte da mulher. Cerca de 70% aí vem da parte da mulher. E da parte do homem, quando chega a vir algum pedido de divórcio, é porque alguma coisa bem séria aconteceu. Pode ter certeza. Bom, então é isso, meus amigos. O que eu queria falar a respeito do meio, como o meio pode influenciar a mulher, como ela pode se deixar influenciada por isso e o que ocorre qual que é o comportamento de grupo das mulheres.
com relação aos dos homens também. Bom, então espero que vocês tenham gostado aí. Quem gostou aí, se lembra de se inscrever aí no canal para você continuar recebendo os nossos próximos vídeos. Eu desejo a todos aí uma boa sorte e até mais.